Por que pessoas boas se mantêm em relacionamentos ruins? Essa é a pergunta muito feita quando alguém, depois de anos, consegue abandonar um relacionamento tóxico, abusivo, um relacionamento ruim. Hoje eu vou explicar um dos mecanismos comportamentais para isso. É claro que não é uma única coisa que leva a esse contexto, nós temos diversos parâmetros e questões como a maneira que a pessoa foi criada, o que ela aprendeu sobre relacionamentos, sobre amor, o tipo de apego dela, o contexto de vida, porém aqui eu vou trazer um dos motivos e uma questão comportamental que explica. Por que alguém se mantém em um relacionamento que não faz bem para ela se evolutivamente o nosso cérebro quer conforto, quer qualidade de vida, quer realmente economizar energia? Então por que ele fica em algo que não está fazendo ele necessariamente economizar energia? Gente, o meu nome é Nicolas, eu sou médico perito judicial e eu já trabalhei em cenários extremos da mente humana, como médico perito, dentro de um presídio, sendo médico de um presídio, em uma unidade, referência em luto, muitos desses lutos traumáticos e também crises agudas. Tudo isso fez eu me apaixonar por comportamento humano e pela mente humana, e eu fui estudar sobre isso baseado em boas evidências científicas e não em coach guru da internet. Eu queria entender o que era real, o que funcionava, o que não funcionava e quais são os padrões. Porque eu percebi que existem padrões no comportamento extremo lá dentro do presídio, por exemplo. Porém, os padrões externos, os padrões de pessoas normais, entre aspas, né? Da rotina, meu padrão, o padrão de você, né? O seu padrão de comportamento. Também existe um padrão? E eu percebi que também existe. E entendendo sobre comportamento humano, é claro que cada pessoa é um universo à parte, mas entendendo o comportamento padrão e como o nosso cérebro tende a reagir, a gente entende muito mais sobre nós mesmos e sobre o outro. E a gente se julga menos e aplica muito mais na nossa rotina. Comecei esse canal há pouco tempo, tô criando sem edição nenhuma o vídeo, simplesmente abro a câmera e falo o que eu aprendi, o que eu estudei em boas evidências e na minha rotina. Então quer acompanhar mais, já se inscreve no canal. Mas vamos voltar para o foco. Por que a pessoa se mantém num relacionamento que não é bom para ela? Os motivos são diversos, mas a questão comportamental que eu vou trazer aqui é justamente essa. Gente, esses comportamentos muitas vezes oscilam entre frio, quente. Ruim, a pessoa é péssima, te xinga, te humilha, não faz bem pra ti. E o bom, traz flores, né? Faz uma coisa boa pra você, te leva a jantar. Então é um padrão intermitente do sistema de recompensa, né? Vai trazer uma coisa ruim, vai trazer uma coisa boa, né? Então tem aí um padrão inconsistente, intermitente de recompensa. E isso mexe com o nosso sistema dopaminérgico lá, o nosso sistema de recompensa cerebral. A pessoa tá no cenário ruim, no cenário péssimo, porém quando ela vê essa imprevisibilidade mudando pro outro lado, ela tem um pico, né, de recompensa. E esse pico de recompensa não é necessariamente quando a recompensa vem, quando a pessoa te leva a jantar, mas sim quando tá mudando, quando ela começou a mudar o humor e te tratar bem. E isso gera no nosso cérebro um pico de dopamina que dá uma sensação de bem-estar. E do mecanismo muito semelhante a outros vícios, né? Não é igual, mas muito semelhante, a pessoa fica sempre dependendo daquele pico de dopamina relacionada ao universo do relacionamento que ela tá, né? E isso gera um padrão de vício, não deixa de ser um padrão de vício. Então, muitas vezes, racionalmente, a pessoa sabe que ela não deve continuar ali, que aquilo ali não faz bem, mas o sistema dopaminérgico prende ela. E é claro que se une a outros mecanismos, como, por exemplo, o que é amor para essa pessoa? Amor, para mim, pode ser cuidado, pode ser vínculo. Para você, amor pode ser distância, amor pode ser briga. O que é amor para ti? O que você aprendeu sobre apego e sobre amor? Como que seus pais, seus avós se relacionavam, as referências de você? Como se relacionavam e como mostravam o amor perto de você? O que você aprendeu que era amor? Porém, o nosso comportamento segue padrões e esse é um dos mecanismos que não deixa de ser um formato de vício que também explica por que pessoas boas se mantêm em relacionamentos ruins. Isso faz sentido para você? Comenta aqui para mim. E quer saber mais sobre comportamento humano aplicado na rotina, baseado em coisas que eu aprendi nesses cenários extremos e também estudando sobre isso? Gente, sempre com boas evidências científicas, então já se inscreve aqui no canal e sejam bem-vindos. O canal tá bem amador ainda, vídeos sem edição nenhuma, abro a câmera e falo, mas sempre com muito respeito e boas evidências. Sejam bem-vindos aí ao meu perfil.